Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go, go. Sejam muito bem-vindos ao canal Ler HQ07. No vídeo de hoje, trago a história A Vingança de Wolverine, que é uma continuação direta de Wolverine Vai para o Inferno. Se ainda não é inscrito, já o convido a se inscrever e compartilhar os vídeos. E sem mais demoras, vamos para o vídeo de hoje. Muitos anos atrás, uma secreta organização do governo abduziu um homem chamado Logan, um mutante que possuía garras afiadas de ossos e um fator de curar qualquer ferida. Na tentativa deles de criar uma arma perfeita viva, a organização colocou um metal inquebrável no esqueleto dele. O processo foi extremamente doloroso e só deixou um pouco do homem conhecido como Logan. Ele se tornou o Wolverine. Anteriormente, recentemente, uma misteriosa organização conhecida como Mão Vermelha Direita enviou a alma de Wolverine para o inferno, permitindo que seu corpo fosse possuído por uma entidade demoníaca. Enquanto Wolverine encarava seus próprios demônios no inferno, os X-Men lutavam contra o Wolverine demoníaco, porém eram incapazes de deter o demônio. Emma Frost transportou ela mesma e alguns X-Men para dentro da mente de Wolverine, onde elas montaram uma desesperada defesa contra os demônios que invadiram a mente de Wolverine. Com a ajuda das manifestações mentais de Wolverine e com os falecidos Noturno e Jean Grey, o Wolverine e os X-Men derrotaram os invasores do inferno, unindo o corpo e a alma de Wolverine mais uma vez. Pegue a mística, repouso final. Agora, vemos Wolverine em São Francisco, e a narração nos fala: ele está fora do inferno, livre do controle do demônio. Ele está vindo atrás de nós. Em outras palavras, então, vemos a Mão Vermelha, e uma mulher fala: tudo está indo exatamente de acordo com o plano. Logo, vemos que Logan começa a fatiar várias pessoas, e a narração nos fala: não. E vemos um senhor olhando a foto de Mística na tela. E ele fala: nem tudo. Agora, na Argentina, vemos 3 homens. E um deles fala: desculpe, mas eu não entendo. Senhor Deathstrike. Senhor, por que exatamente nos trouxe para a Argentina? E o homem fica em silêncio, enquanto o outro fala: preciso lembrá-lo, senhor, que o homem o qual o senhor foi extravagantemente pago para matar está na China, ainda escondido no suposto complexo impenetrável, rodeado por um verdadeiro exército armado, e em sua mão, Deathstrike vê um alvo, e um dos homens continua falando: aqui está o senhor, perdendo seu tempo, meio mundo longe. Então, vemos que Deathstrike abre sua maleta com uma arma, ele a monta e dá um tiro no chão, e todos ficam atônitos. Agora, no outro lado do mundo, vemos um velho homem deitado em uma cadeira, enquanto ele fala: eu também amo ficar nessa varanda com o despertador toda manhã. Eu gosto de sentar nessa cadeira e... Então, vemos que ele é atingido de baixo para cima. Logo, vemos que foi o tiro de Deathstrike e ele vai atrás do próximo alvo. É quando nos é mostrado que o próximo alvo é a Mística. E voltando a Wolverine, vemos ele gritando: onde ela está? E ele entra em uma porta chutando. E lá dentro, vemos um doutor fazendo uma cirurgia. E o doutor fala: ela não está aqui. E Wolverine fala: você contou a ela? Depois ela te esfaqueou. E o doutor fala: eu fiz. E quem é você? E Wolverine fala: eu sou o único que pode esfaquear ela. Onde ela foi? E o médico fala: ela disse que sabia que você estava vindo e ela precisava falar com você, mas ela não acha que você esteja muito interessado em escutar. Então, Wolverine furioso fala: ela estava certa. Onde ela está? E o doutor fala: ela disse que ligaria para você. Então, vemos que o telefone na sala toca e vemos Mística em cima de um prédio ligando. E ela fala: me escute cuidadosamente. Logan, não vá atrás da Mão Vermelha. Eles estão armando para você. E vemos Logan falando: você armou para mim pela última vez. E vemos que ele larga o telefone, enquanto Mística continua falando: Logan, seu idiota! Logan? Merda! Então, vemos que ela leva um tiro pelas costas. Logo, vemos que Deathstrike está em um prédio e ele atirou nela.
e de joelhos, ela fala. Esse dia só continua ficando melhor. Então, vemos Deadstrike ativando o controle de balas em seu celular e podemos ver escrito: retornar, liberar ácido, guiar para casa. E ele clica em explodir e vemos que a bala que acertou Raven explode fazendo um enorme buraco. Logo, Deadstrike corre até ela, porém, Raven não está morta e ela fala: levanta, Raven, levanta, ou você vai morrer. E vemos que ela pega uma fita e passa no seu dorso. Logo, quando Deadstrike chega, ela não está mais lá. Então, vemos ela fugindo em sua moto. Em sequência, vemos Logan em um carro e ele recebe uma chamada através do seu cinto. E Logan fala: me diga que encontrou eles. E a voz no comunicador no cinto fala: muito distante, não há nada para encontrar. E vemos que é Maverick. E ele fala: eu chequei o FBI, a CIA e os arquivos da Interpol. Ninguém tem nada sobre a Mão Vermelha direita. Tudo que eu encontrei foram alguns rumores. Supostamente, o único requerimento para se tornar membro é odiar você. E vemos Logan falando: só me dê um endereço, Maverick. E ele acelera no carro. Logo, vemos que ele está bem atrás de Mística. E ele saca suas garras. E antes que ele possa atingi-la, ela se esquiva. Porém, ele continua atrás dela. Logo, vemos que ela cria asas e salta com a sua moto. E Logan bate com tudo em um caminhão do lixo. Logo, vemos ela olhando para trás e fugindo a toda velocidade, enquanto furioso Logan olha. Em sequência, vemos Deadstrike entrando pelo esgoto, e ao chegar em um local, ele usa sua máscara para ver através do concreto, e vemos ele atirando e quase acertando Mística. Logo, uma das balas atinge o pneu da moto, a fazendo tombar. Vemos ela se transformando em um xerife e chegando em uma loja de armas, e ela fala: polícia, emergência, tem um banco sendo roubado, eu preciso confiscar algumas de suas armas. E o homem fala: bem, tudo bem, eu acho, mas... Então, vemos que ela pegou uma arma de grosso calibre e vemos ela atirando em Deadstrike, porém, ele é muito rápido. Logo, vemos ela destransformando, porém, atrás dela, Logan chega sem falar nada e a esfaqueia com toda a sua força, e ela cai no chão de tamanha dor. Enquanto Logan fala: você também pode morrer com dignidade, ou sangrar até morrer na rua como um cão. Eu realmente não me importo mais, Raven. Só me diga onde eu encontro eles, aqueles para quem você me vendeu, a Mão Vermelha. E vemos ela puxando uma granada e ela fala: certo. E ela joga em Logan, o explodindo. Logo, vemos ela falando: eu estava tentando te contar, seu imbecil, tudo sobre eles, se você só me der uma droga de chance. Agora, vemos Deadstrike ativando algo nos seus sapatos e ele corre subindo o prédio. Em sequência, vemos Logan estirado no chão, faltando uma perna, completamente explodido. E Mística fala: o velho tem uma casa na praia, do outro lado da fronteira no México. Eles estão todos lá, esperando por você. E uma vez que você chegar lá, eles vão... Porém, ela não tem tempo de terminar a fala. É quando vemos que Deadstrike, de cima de um prédio, começa a atirar nela. E ela começa a revidar, atirando nele. Ele salta dali e pousa em um fio e começa novamente a atirar nela, acertando vários tiros. E enquanto ela grita, Logan corta com suas garras o poste, derrubando Deadstrike. E ele vai até Deadstrike e grita: e quem diabos é você? Agora, no covil da Mão Vermelha, vemos o senhor falando: ela já está morta? E outro homem fala: pelas últimas informações, não. Parece que o homem que contratamos está fazendo isso. E outra pessoa fala: temos alguma ideia do que ela já contou para ele? Se ele souber a verdade, poderia arruinar todos. E uma mulher fala: se sua única contribuição é falar o óbvio, então cala a porra da boca. E novamente, um ancião fala: esperamos tempo suficiente, deixe ele saber. E um homem fala: mas se fizermos isso tão facilmente, nós corremos o risco dele descobrir. E o ancião fala: ele virá, o resto está assegurado. Ele virá e nada vai parar ele. Ele virá para matar todos nós, justamente como queremos que ele faça. E vemos Logan segurando Deadstrike e ele fala: segura aí. Logo, vemos que o comunicador de Logan emite um sinal e Logan fala: sim. E Maverick fala: uma casa na praia, do outro lado da fronteira do México.
A informação de repente pulou em todos os lugares, como se eles quisessem ser encontrados. Você me pediu isso. Não achei, além de uma armadilha. E Logan fala: deixa que eu me preocupo com isso. Me dá o endereço. E Maverick fala: o endereço é... Então, vemos Mística atirando na cabeça de Deadstrike. Porém, o que parece é que seu capacete é extremamente resistente e ele usa uma tecnologia para atravessar o piso. Enquanto Mística pega as balas, ela fala: quem diabos é esse cara? E olhando para Logan, ela fala: você sempre foi mais problema do que você vale, não foi, Logan? E Logan fala: última chance, Raven. E Raven fala: desculpe, eu mandei você ir pro inferno, você sabe. Eu espero que tenha sido horrível. Espero que tenha sofrido. Espero que você tenha quebrado coisas dentro de você que não possam ser consertadas. Me faz feliz pensar assim. Você mereceu isso. Cada pedaço disso. Você assassinou. Você traiu seus amigos. Você não deve querer se lembrar disso. Mas isso é quem você é. Você não é melhor do que eu. Eu só ajudei você. Por causa do Kurt. Porque você era amigo dele. Como foi até o fim. Por causa dele, Logan. Eu não poderia tomar parte disso. O que eu sei é que... está vindo. Logan, pare. Só me escute uma vez. E Logan fala: não, acho que já escutei o suficiente. E apontando a arma para ele, ela fala: bem, pro inferno com você então, seu velho miserável filho da... Então vemos que ela atira nele e ele esfaqueia ela. Logo, vemos o senhor da mão vermelha sorrindo. E Logan sai dali furioso, deixando o corpo de Mística no chão, completamente ensanguentada. Epílogo. Agora, vemos uma reunião secreta. E um dos homens fala: muitos itens para dar lances essa noite, senhoras e senhores. Um dos mais finos itens roubados da SHIELD. Tecnologia que vai queimar os seus cérebros. Mas primeiro, o maior de nossos itens únicos. E vemos o corpo de Mística em um caixão com vidros. E vemos o corpo de Mística em um caixão. E o homem fala: o corpo de Raven Darkhold, a mutante metamorfa, conhecida como Mística, morta somente há algumas horas, trazida pelo senhor Deadstrike, vendida dessa forma. O que quer que seja que vocês quiserem fazer com ela, bem, isso é entre você e seu Deus. Devo começar com um lance de $1 milhão? E apontando para alguém da plateia, ele fala: eu tenho 1,5 milhão? Eu tenho 2 milhões? 3 milhões? E alguém da plateia grita: 5 milhões. E o vendedor fala: eu tenho 5 milhões de dólares. Algum outro lance? 5 milhões. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vendido para o homem de preto. Logo, vemos que atrás do homem tem vários ninjas. Agora, em algum lugar do México, vemos Wolverine chegando no local. Logo, ele vê o símbolo da mão vermelha desenhado nas portas. Furioso, ele arrebenta a porta e grita ao entrar: eu sei que vocês são os malditos que me mandaram pro inferno. Eu tô aqui para devolver o favor. Se não quiserem morrer como cães, é melhor se mostrarem agora. Porém, ele não vê ninguém no local. E ele continua falando: estou dando para vocês uma chance de salvar suas vidas. Não vai ter segunda. Ninguém se importa com quem vocês são, ou quantos vocês são, ou o que vocês estão guardando para mim aqui. Eu vou demolir esse lugar até o chão. Se eu tiver que fazer e matar cada um de vocês, 30 segundos. Então, vemos que ele está sendo filmado enquanto ele continua falando. 30 segundos. Vocês têm 30 segundos para decidirem se querem morrer hoje. É quando escutamos alguém falar: eu não acho que eles vão precisar de tanto. E vemos que próximo dele estava o tiro de canhão. E ele fala: ninguém vai aparecer. Acredite em mim. Eles estiveram esperando por muito tempo até esse momento. Todos nós estivemos. Nós decidimos num palitinho para ver quem ia encarar você primeiro. E Logan parte para cima dele falando: e você perdeu, é? Enquanto o tiro de canhão fala: não. E ele pega uma pedra e coloca no seu pé enquanto fala: eu venci. E chuta sua pedra com toda a força no olho de Logan. Logo, vemos a pedra encravada no olho de Logan. E tiro de canhão fala: eu supostamente vou salvar alguma coisa de você para os outros. Mas se você me implorar realmente, bem, e agarra Logan pela cabeça enquanto fala:
eu posso só matar você, jogando Wolverine longe. Logo, vemos que ele arrebentou uma parede. Agora, vemos que os integrantes da Mão Vermelha estão assistindo tudo através das câmeras. E um deles fala: Deus, isso é tão violento, eu não acho que posso olhar. E um outro homem fala: está tudo bem, nós sabemos o que vai acontecer, não há razão para... E um ancião fala: ninguém sai, ninguém olha para o lado, ninguém nem mesmo pisca. Lembre-se do porquê estamos aqui, lembre-se por quem estamos fazendo isso, lembrem-se. E sorrindo ele fala: por quanto tempo nós esperamos? Agora, vemos há 80 anos atrás a lembrança desse senhor e vemos ele garoto, escutando seu pai falar: não olhe para longe agora, filho, não cubra seus olhos. Um dia, isso será seu trabalho, você precisa saber quantas coisas estão em jogo. E o garoto fala: sim, pai. E a narração do homem nos fala: meu pai era um homem difícil, mas justo. Nós poderíamos pechinchar e lutar pelo melhor para eles, mas ele nunca enganou ninguém e nunca nenhuma vez na vida dele contou uma mentira. E vemos o pai dele falando para vários homens: tudo bem, gente, vamos terminar isso. E a narração nos fala: eu nunca vi ele bater em ninguém que não merecesse isso. Eu nunca vi ele perder a cabeça. Quando ele estava sóbrio, ele era um homem de negócios. Começou do nada, terminou dono de minas de carvão ao redor de Kentucky. Ele trabalhou todos os dias da vida dele e lutou por cada centavo que ele poderia ter, mas não porque ele almejava riqueza. Isso foi por nós. Ele contou para minha irmã e para mim o do que ele fez foi por nós. Quando os mineradores dele quiseram fazer uma greve, meu pai falou para eles que isso aconteceria. Quando eles não escutaram, então ele mostrou a eles que ele era um homem de palavra. Mas isso não parou eles. Ao invés disso, os mineradores trouxeram discursantes e uniões organizadas, uma plebe socialista, e antes, tagarelas e algumas velhas mulheres poderiam amaldiçoar mais do que qualquer um que eu já tenha visto. Eles falavam em pegarem armas. Meu pai trouxe pessoas de Pinkerton. A União do Povo chamou aquilo de massacre. Então, vemos que as pessoas contratadas pelo pai do garoto atiravam nos manifestantes. E a narração continua, mas os discursos pararam e parecia que os mineradores iriam finalmente se preparar para voltar ao trabalho. Mas então, eles trouxeram alguém novo, um negociador especial que vinha do norte. Meu pai riu. Só é quando vemos Logan chegando no local e a narração nos fala que isso não era como qualquer outra negociação que ele já tinha feito. Eu vi meu pai afugentar coiotes, cuspir na cara de pessoas e fazer 10 pessoas abaixarem a cabeça, somente com um grito, mas eu nunca tinha visto ele assustado antes. Então, vemos que Logan surrou todos os homens que o pai do garoto contratou para matá-lo, e a narração continua. Não, até o dia que ele encontrou aquele homem. Isso foi uma vergonha para ele, tendo que se sentar na mesa e barganhar, escutando todas as condições deles. Isso tirou alguma coisa dele. Eu imagino que esse seja o porquê ele vivia bêbado. Então, vemos o homem batendo na cabeça de uma senhora com uma garrafa. Logo, vemos que a senhora faleceu. E a narração dele nos fala: meu pai estava aterrorizado pelo que ele tinha feito. Isso era óbvio. Você podia ver isso nos olhos dele. Então, vemos que o garoto viu tudo aquilo. E o seu pai fala: filho... E a narração nos fala: mas nos olhos do homem que matou ele. E o garoto vê seu pai ser morto, esfaqueado, enquanto o garoto grita: pai! E a narração continua. Não havia hesitação, sem misericórdia, sem lamento. E a narração continua. Não havia nada de humano. E chorando, o garoto fala: seu... E Logan fala: eu sei o que você está pensando, garoto. Você já imagina que algum dia, quando você crescer, vai querer se vingar de mim. Poucas são as chances. Eu já estarei morto e você não vai poder me incomodar. Mas mesmo se eu não estiver, melhor seguir com sua vida. Tentar fazer alguma coisa decente para você mesmo. Não me persiga, garoto. Na estrada que eu estou, você não quer fazer parte. Então, vemos o homem saindo dali. Logo, vemos o garoto com muito ódio agora, no presente.
vemos Wolverine muito ferido com várias pedras em seu corpo e tiro de canhão continua chutando as pedras. Porém, Wolverine corta uma das pedras ao meio e pula para cima do tiro de canhão e começa a cortá-lo. Ele corta seus dedos, fazendo o vilão gritar enquanto fala: "Ah, diabos!" Porém, tiro de canhão quebra a cabeça de uma estátua e chuta na cara de Logan. Ao cair no chão, ele começa a pisotear a cara de Logan. Várias e várias vezes ele pula na cabeça de Logan, enquanto todos ali assistem aquilo extremamente felizes. E voltamos à memória do ancião, e a narração dele nos fala: com meu pai morto, seus rivais caíram como abutres. Minha família perdeu tudo. Quando minha mãe e minha irmã foram embora para o oeste para morar com parentes, eu fiquei para trás. Eu trabalhava 12 horas por dia, nas mesmas minas que minha família um dia foi dona. Eu ganhei e juntei cada centavo que pude ganhar. Eu vivi na pobreza. Eu vivi sozinho. Eu não tinha tempo para garotas ou qualquer outra frivolidade. Sem tempo para fazer nada, além de trabalhar e planejar. Logo, eu fiz o meu caminho. Eu tinha herdado o senso de negócios do meu pai e investi sabiamente. Eu procurei um pouco sobre petróleo nos poços do Texas que estavam nascendo. Eu procurei supostamente em um armazém logo depois da guerra, enquanto outros garotos da minha idade estavam se alistando para lutar contra Hitler. Eu estava andando por aí procurando por ouro. Quando eu voltei para casa, eu tinha dinheiro suficiente para comprar de volta as minas que foram da minha família. A primeira coisa que eu fiz foi calar a todos. Então, eu coloquei fogo nas minas. Finalmente, eu estava pronto. Eu procurei em todos os lugares um homem que tinha matado meu pai. Eu escutei histórias sobre ele, lutando na guerra, outras que ele tinha deixado o Oriente, mas ninguém parecia saber quem realmente ele era ou de onde ele veio. Até que um dia, quando minhas preces foram atendidas por um ex-sócio do meu pai, uma companhia dele fez negócio uma vez em algum lugar do Canadá. Quando vemos ele conversando com uma pessoa, e a pessoa fala: "Sim, eu conhecia bem seu pai. Ele foi um maldito porco, mas o homem sabia como fazer dinheiro. Você não pegou isso comigo, entendeu? Se contar para alguém sobre isso, estaremos logo com seu pai no inferno." O papel não me dizia muito, mas já era um começo. Isso podia me dar a ideia de quem eu estava caçando. Isso me deu um começo dessa história. Esse papel me deu um nome: James Howlett. Então, vemos ele encontrando Wolverine bêbado. É quando vemos Wolverine falar: "Quem é você? Não conheço nenhum James. Meu nome é Logan. Quem é você agora?" E o homem puxa uma arma e dá um tiro em Logan e continua atirando e atirando, enquanto Logan, deitado no sol, parece estar falecendo. E o homem cospe em sua cara. Ele se vira e tenta sair dali, enquanto fala: "Eu fiz isso, pai. Você está vingado." E a narração nos fala: simples assim, eu senti tremores queimarem meus ombros. Meu débito tinha sido pago. Agora finalmente eu estava livre para refazer meu próprio caminho, para me casar e ter filhos, para restaurar o nome da minha família. Eu me senti de repente excitado. Eu senti o começo da felicidade pela primeira vez. Eu senti a esperança. E então é quando vemos Wolverine se erguendo e a narração continua. E então eu senti algo mais. Logo, vemos ele completamente arrebentado no hospital. E a narração continua. Ele poderia ter me matado, mas estava bêbado demais. Provavelmente se levantou na manhã seguinte, nem podia se lembrar do que fez. A esposa, a família, a esperança. Eu enterrei tudo isso, muito profundo. Isso tudo ia ter que esperar. Então, tempos depois, vemos ele atirando na cabeça de Logan. E a narração nos fala: até que ele morresse. Mas quanto mais eu tentava matar ele, e tentava, então vemos ele jogando granadas, lançadores de granada, e mesmo Logan em chamas continuava vivo. E a narração nos fala: e tentava de novo, mas eu percebia que eu não poderia fazer isso sozinho. Então vemos uma senhora em um enterro. Logo vemos que o homem chega até ela falando: me desculpe, eu não conhecia seu marido e eu conheço alguém em quem você estaria interessada. Eu conheço o homem que matou ele. Logo, vemos que essa senhora é a mesma que estava ali assistindo Logan ser esmagado, enquanto ela grita: ah, meu Deus! Então,
vemos Logan se erguendo enquanto fala. Ken Foot, hein? Esse era o seu nome? Segurando o pé do tiro de canhão, ele fala. Como acha que eles vão te chamar agora? E ele joga o pé do vilão para trás. Logo, vemos ele falando para as câmeras. O que mais vocês têm? E vemos ele sendo atingido no rosto. É quando vemos a caçadora das sombras. E ela fala. Seu sangue tem gosto de doce. Acho que posso congelar um pouco disso para lamber quando eu quiser. E Logan fala. Lambe isso, sacando suas garras. Logo, vemos na tela o confronto dos dois. Enquanto o ancião fala. Podemos confirmar que Ken Foot está morto. E uma das mulheres fala. Sim, está morto. E o ancião fala. E nossos preparativos? E a mulher o responde. Tudo procede de acordo com o plano. Então, sorrindo, o ancião fala. Sim, sim está. E a narração nos fala. Nós não podemos matar ele. E logo, vemos no passado uma reunião da Mão Vermelha. E o homem fala. Nós tentamos de todas as formas possíveis e imagináveis. Mas nós falhamos. Mas está tudo bem. Pelo que eu vou mostrar a vocês, existem destinos piores do que a morte. Vamos reembolsar tudo o que ele nos causou. Por cada momento que nós sofremos, ele sofrerá 1000 vezes mais. Esse é o porquê nós estamos aqui. Bem-vindos, meus companheiros de sofrimento, meus camaradas de ódio. Bem-vindo à Mão Vermelha direita. Agora, vemos Shadowstalker atacando Logan com tudo que tem. E após Logan cair no chão, Shadowstalker fala. Olhe para você, tentando gritar meu nome em dor, tão adorável. De qualquer forma, é Shadowstalker, mas por favor, mamãe prefere silêncio, enquanto ela está trabalhando e ela faz sinal de silêncio. Então, logo vemos todos os integrantes da Mão Vermelha assistindo toda a batalha. Logo, vemos o semblante de uma velha senhora e nos é mostrado a lembrança dela, enquanto ela fala, papai? E a narração dela nos fala, depois que minha mãe morreu, eu era tudo que meu pai tinha. Bem, eu... E vemos a garotinha entrando no quarto de seu pai. E ela fala, papai, estou com fome. E a narração nos fala, e o trabalho dele. Então, vemos que o homem estava bebendo, e sobre a mesa tem uma arma. E a garota fala, papai? E a narração continua, meu pai era um homem muito importante, oficial, de alto nível, com gratificações de guerra. Ele disse que sabia de coisas que poucos outros homens no mundo sabiam. E a garota fala para seu pai, enquanto ele coloca uma bala em sua arma. Você ainda está trabalhando? E a narração nos fala, mas nenhuma dessas coisas parecia fazer ele feliz. Então, eu sempre desejei que ele um dia pudesse esquecer essas coisas. Agora, vemos que o homem gira o tambor da arma e ele a engatilha enquanto ele fala para sua filha. Falo com você em 1 minuto, docinho. E ele coloca sua arma em sua cabeça. E a narração nos fala. Às vezes, ele queria também. E vemos que ele puxa o gatilho. Porém, a arma não dispara. E muito triste, ele fala para sua filha. Sim, querida. Parece que eu ainda estou trabalhando. Logo, acima dele, vemos vários nomes, incluindo Logan e outros mutantes. Então, sua filha sai dali falando. Tudo bem, papai? E a narração nos fala, era a mesma coisa toda noite. Uma vez, eu perguntei ao meu pai por que o trabalho dele era tão importante. Ele me disse que fazia parte de uma luta interminável no exterior. Ainda havia uma guerra rondando todos nós. Uma guerra nas sombras, onde dificilmente as pessoas sabiam sobre, mas que decidiria o destino de todos nós. Haviam caras maus lutando para conquistar o mundo e bons caras para salvar ele. Foi o que ele me disse. E você é um dos caras bons, não é? Eu perguntei. Então, vemos ela novamente entrando no quarto de seu pai, enquanto fala. Boa noite, papai. Logo, vemos ela deitada, e a narração nos fala. Ele nunca respondeu. Porém, vemos ela indo até o quarto de seu pai, ainda muito sonolenta. E ela fala. Papai. E a narração nos fala. Mas eu sei do fundo do meu coração. Meu pai era um dos caras bons. E vemos ela abrindo a porta do quarto, enquanto fala. Papai, eu tive um sonho ruim. E a narração nos fala. O que faria do homem que matou ele uma coisa completamente diferente. Então, vemos Logan
e ele assassinou o pai da garota, enquanto coloca fogo em todos os nomes que estavam na parede. E a garota vê tudo aquilo, enquanto ela fala: "Quem é você? O que você fez com meu pai?" Porém, Logan apenas faz sinal para que ela se cale e segura a garota saindo dali, enquanto ela grita: "Não, nós não podemos! Papai, papai, acorde!" Logo, vemos a casa da garota em chamas, e do lado de fora, ela apenas observa tudo chorando. E a narração nos fala: enquanto eu observava todo o meu mundo queimar até o chão, naquela noite, meu primeiro pensamento não foi o de vingança. Esse veio depois, nem quando eu estava assustada com o que tinha acontecido comigo, porque agora eu estava sozinha. Não, meu primeiro pensamento naquela noite foi no trabalho do meu pai, e que sem ele lá para fazer isso só poderia significar uma coisa: os caras maus iriam vencer. Agora, vemos a face da velha senhora, e a narração continua. E eu pensei que poderia estar errada sobre muitas coisas nos anos que viriam, no que diz respeito a muitos primeiros pensamentos. E novamente, voltamos à Batalha de Logan, e vemos que ele é atingido mais uma vez. E Shadowstalker fala: "Eu devo admitir, eu pensei que suas garras fossem maiores." Então, Logan tenta acertar ela, e ela salta para trás. E novamente, ela atinge ele, enquanto fala: "Ah, eu aposto que você diz isso para todas as garotas." Então, ela segura a face de Logan, enquanto fala: "Dá um beijo, e eu prometo a você pelo menos um momento de prazer, em meio ao sofrimento." Então, vemos Logan mordendo o rosto dela, e ela grita, enquanto novamente ela ataca Logan, e ela fala: "Agora isso. Eu gosto mais, você puxando meu cabelo. Eu adoro isso quando um homem..." Então, vemos que Logan arranca mechas de cabelo dela, e ela fala: "Ah, cortar o cabelo não é sua especialidade, velho. Você deveria priorizar o que você é bom." E ela dá um chute na cara de Logan, enquanto fala: "Como sangrar?" E vemos que ele foi jogado longe, e ele entra em um local onde tem várias coisas, incluindo a cabeça do Dentes de Sabre. E vemos Shadowstalker falando: "O melhor no que você faz, hã? Era isso que eles diziam pra você, não era? Odeio ferir seu coração, docinho, mas eu já tive melhores." Então, vemos ela partindo pra cima dele, e ele saca suas garras. Novamente, voltamos à memória da velha senhora, e a narração dela mais jovem nos fala: "Depois que meu pai morreu, eu perdi vários anos sem rumo." Então, vemos ela casada, e ela entra em uma sala enquanto fala: Querido, você não vem pra cama?" E a narração continua: "Nunca fiquei em um lugar muito tempo, nunca me senti a salvo, não importa onde eu estava. Eu tentei namorar muitos chatos homens, com vidinhas chatas e seguras, trabalhos chatos, mas eu só fiz o medo piorar no final de cada dia." Então, vemos o homem bebendo, e acima dele, vemos várias coisas que se ligam a Wolverine, e a narração nos fala: "Não havia nenhuma pergunta sobre que espécie de homem eu tinha me casado." E o homem fala: "Agora não, querida, muito ocupado aqui." Então, vemos a face dela, e ela fala: "Tudo bem então, querido." E a narração continua: "Meu marido trabalhava para a ANSA. Nós nos conhecemos em uma reunião pro McCarthy. Como meu pai, ele falava sobre salvar o mundo daqueles que queriam destruí-lo. Os comunistas, os orientais, os mutantes. Meu marido diz que acordou uma manhã com a ideia de tornar o mundo mais seguro para as crianças do amanhã. Mesmo tendo aqueles pensamentos, ele nunca pareceu particularmente preocupado em ter seus próprios filhos. O trabalho dele era a coisa mais importante. Eu entendia isso. Eu nunca questionei isso." Então, vemos ela passando no quarto e falando: "Boa noite, querido." E novamente, vemos ela deitada, e a narração dela nos fala: "Isso era o que eu adorava sobre ele, a devoção dele com o trabalho. Houveram vezes que ele ficou no escritório até a madrugada. Houveram muitas noites em que eu nem escutei quando ele veio para a cama. Eu devo ter sono pesado, eu suponho." Então, ela percebe que alguém chega próximo a ela, e sonolenta ela fala: "Hã? É você, querido?" E a narração nos fala: "Não tanto assim." Então, vemos a mão dela coberta em sangue,
e ela fala: querido, isso é... Então, vemos o esposo dela, morto a seu lado, e vemos a silhueta de Wolverine e Dentes de Sabre, enquanto a garota grita: ah, meu Deus, por favor, não! E Dentes de Sabre fala: escutou isso? Ela diz: por favor. Ela tá praticamente implorando para que eu faça isso, não tá? E Logan fala: deixe ela em paz, Creed. E Dentes de Sabre fala: cuida dos seus próprios negócios, Nanico. O alvo tá morto, não tá? Qualquer coisa além disso, chame do que quiser. Dano colateral. Então, vemos que Dentes de Sabre tenta matar a garota enquanto fala: e você é o menor cortador de efeitos colaterais que eu já vi. Não é com você agora, Docinho. E Wolverine fala: Creed. Enquanto Dentes de Sabre fala: vá em frente e se enrosque com seu marido. Por aí, crie um espaço na cama para o velho Victor. Isso não vai demorar muito mais. E Wolverine novamente fala: Creed. E aponta uma arma para a cabeça do Dentes de Sabre enquanto fala: estamos saindo. E furioso, Dentes de Sabre fala: olhe para o pequeno Logan com suas calças empacotadas. Tudo bem então, Júnior? Se você quer ser tão doce com a senhorita. E ele saindo dali, ele fala: você mata ela. Então, vemos Logan apontando a arma para a cabeça da garota, enquanto ela fala: não, por favor. E Logan fala: desculpe, senhora. E a garota grita: eu conheço você, seu pequeno covarde, eu conheço você. Porém, Logan dá um tiro e ele sai dali enquanto fala: não, você não conhece. E vemos que ele atirou no travesseiro. E a narração nos fala: ele tem muitos nomes diferentes. Logan para alguns, para outros Arma X ou Wolverine. A mãe dele chamava ele de James. Agora, vemos ela novamente em um funeral. E a narração nos fala: alguns chamam ele de monstro e de besta desumana. Outros dizem que ele é uma máquina de matar, uma arma que sofreu lavagem cerebral tantas vezes que ele nem mesmo sabe quem é. Agora, vemos a silhueta do que outrora seria o ancião. E a narração continua: ele é muito mais velho do que ele parece. Cura todos os piores ferimentos, impossível de se matar. Tudo que ele sabe fazer é matar e acabar com vidas. Ele tem feito ambos por um longo tempo. E vemos o homem atrás dela falando: me desculpe, eu não conheci seu marido, mas eu sei de algo que poderia interessar você. Agora, vemos ela na seita e a narração nos fala: ele é o mais imundo canalha que anda sobre essa terra e ele merece cada lance desse sofrimento e miséria que nós podemos possibilitar para ele. Isso é o que eu sei sobre o homem que matou o meu pai e o meu marido. Isso foi o que eu aprendi na mão direita vermelha. Ele era a coisa que todos odiávamos, tudo que nos ligava a ele, nossa sede por vingança contra ele, nossa necessidade de ver ele sofrer, justamente como ele nos fez. Quanto mais planejávamos, mais eu lembrava das palavras do meu pai sobre a guerra sendo lutada pelo destino do mundo entre os caras bons e os ruins. E mais, eu pensava sobre isso, mas eu começava a admirar o lado em que eu estava. Então, vemos ela escutando alguém falar atrás dela: você parece perturbada, irmã. E vemos que é o homem que chegou nela no funeral. E ele fala: a tarefa que estamos encarando é quase impossível, não é? Mas nós vamos encontrar as fraquezas dele. Eu asseguro a você, não importa quanto tempo isso leve, mas não é falhar que assusta você, é? E a mulher fala: me desculpe, eu não quero pensar que eu posso fazer mais parte disso. Eu acho que gostaria de sair agora. E saindo dali, o homem fala: claro, irmã, de qualquer forma, isso não é uma prisão. Você está livre, sempre que você quiser. Mas, por favor, antes de você ir, me permita lhe mostrar uma última coisa. Agora, vemos eles em uma casa de repouso. E entrando, a mulher fala: eu não entendo por que você me trouxe por todo esse caminho. Então, ele mostra para ela uma velha senhora deitada em uma cama. E ele fala: ela está morrendo, câncer. Ela talvez tenha 1 mês ou 2 sobrando. E a mulher fala: me desculpe, mas eu não conheço essa mulher. E o homem fala: esse lugar é a mais cara casa de repouso do país. Cada necessidade dela é providenciada aqui. Quando ela morrer, isso vai ser uma pacífica e indolor experiência, como uma agradável e humana morte.
como ninguém poderia perguntar sobre. E a mulher fala: mas quem é ela? E o homem responde: o nome dela é Victoria. Victoria Creed. Eu acredito que tenha encontrado o filho dela. Então, a mulher fala: ah, meu Deus. E sorrindo o homem fala: Victor gosta de dizer às pessoas que ele assassinou seus pais quando ele era um garoto. Ele matou o pai. Essa parte é verdade, mas a mãe dele, ele mantém escondida, vivendo coberta de luxo por anos. Até hoje, ele visita ela todas as semanas, traz para ela presentes caros, demonstrações de amor que você não acreditaria. Victor Creed é o filho da mamãe. E a mulher fala para ele: por que nós estamos aqui? Por favor, vamos só sair? Porém, o homem fala: homens como Creed têm poucas coisas que são verdadeiramente preciosas para ele. Como seu marido era precioso para você. Há tantas oportunidades para um homem como ele conhecer a perda. Como que eu e você conhecemos isso? Essa é sua chance de ensinar a ele. E ele puxa um martelo enquanto fala: mate ela. E coloca o martelo na mão da mulher. E ela fala: não, eu não posso. E o homem fala: essa mulher deu à luz a um monstro. O monstro que assassinou seu marido. Essa mulher é sua chance de empatar. Fala isso agora. Derrube ela. Se torne da mão vermelha. E de olhos fechados ela fala: pare com isso, por favor. E ele grita no ouvido dela: faça isso. E a narração nos fala: eu lembro de fechar os olhos e dizer não, de novo e de novo. E então, quando eu abri eles, pensando sobre o que tinha se passado, eu não sabia onde tinha ido naquele momento. É quando vemos o martelo ensanguentado. E a narração continua: alguma coisa dentro de mim, em um lugar que eu não sabia que existia. Um lugar em que eu espero nunca mais ir de novo. Então, vemos que ela destroçou a cara da pobre senhora. E sorrindo, o homem fala: vejo você amanhã à noite, irmã, na mesma hora. Então, ele sai dali, deixando a mulher sozinha e chorando. E a narração dela nos fala: uma vez eu acreditei em coisas como céu e inferno, em Deus, em pra sempre. Agora, vemos ela na seita da mão vermelha. E a narração nos fala: mas agora, minha única reza é aquela em que não há Deus, e nem mais coisas como pra sempre. E através desse véu da morte, não há nada. E voltando à Batalha de Logan, vemos o local completamente destruído. E a narração da mulher continua: o pensamento de morrer não me assusta. Não importa a dor, não importa as circunstâncias, tanto quanto a morte é verdadeiramente o final. Através de uma vida sobrenatural, de ter que encarar meu marido e meu pai de novo, e contar a eles sobre seu legado e a história da mão vermelha. Por favor, com a morte só virá escuridão, e isso virá para todos nós em breve. Deixe isso lavar cada traço de nós da face da terra. Então, ninguém terá que saber. Agora, vemos Logan se erguendo, e atrás vemos Shadowstalker morto. E a narração nos fala todas as coisas que foram feitas em nome da vingança. É quando vemos Logan gritando: eu ainda estou aqui, vocês me escutaram, eu ainda estou indo. E vemos o ancião assistindo tudo aquilo, e ele fala: então venha, e vejo que está aqui, esperando por você. Novamente, voltando ao passado, vemos alguém de capuz falando: não é bem um plano que vocês têm aqui, não é? Vemos outro homem falando: quem é você? Como você entrou aqui? E o intruso fala: a mão vermelha direita, um péssimo apelido para uma mistura tão heterogênea de incompetentes, todos jogando com vingança, como crianças com suas pulgas. E ele chega até próximo do homem e fala: dê uma olhada para todos vocês. Vocês têm tanta chance de criar asas e voarem para a lua, quanto vocês têm na verdade de ferir seu alvo, em qualquer tipo de sentido. E o homem de óculos fala: eu já vi você antes. Quem é você? De onde eu conheço você? E o homem fala: dos seus sonhos, eu acho. Como eu sou o único que pode torná-los verdadeiros. Agora, somos levados no passado, muitos anos atrás. É quando vemos um homem e sua esposa dentro de um carro, e ela fala: ah, Roger, as contrações. E o homem fala: está tudo bem, querida. Nós estamos quase no hospital. Maldito trânsito.
O que diabos está acontecendo? Qual é? E vemos que a mulher está sofrendo muito. E ela fala: ah, meu Deus, eu não acho que isso deveria doer tanto. Roger, alguma coisa está errada. E Roger fala: não, está tudo bem, vai ficar tudo bem. Segura aí. E vemos o homem tentando atravessar perante todos os outros carros. Porém, de longe, ele vê uma enorme silhueta. E ele fala: está tudo bem, querida. Estaremos lá alguns minutos. E a mulher fala: Roger. E Roger fala: o que diabos é... Então, vemos que mais na frente está o poderoso Hulk, extremamente furioso e quebrando tudo. Ele pisoteia os carros enquanto grita e as pessoas correm amedrontadas. Logo, vemos que Roger quase entra em colisão, porém ele se esquiva e sai dali. Mas enquanto ele olha o poderoso Hulk, ele fala: está tudo bem, nós estamos bem. E sua esposa fala: Roger! E vemos que ele colide com toda a força em Wolverine. E a mulher fala: ah, meu Deus! E Roger fala: você está bem? Mas o que diabos nós acertamos? E a mulher fala: não podemos parar, temos que continuar indo. Então, vemos Wolverine na frente da caminhonete e ele fala: saiam da estrada. E ele parte com tudo para cima do Hulk. Agora, vemos a mulher tendo mais e mais contrações e ela fala: temos que continuar indo, temos que continuar. E Roger fala: Carol, o carro quebrou, só espera, me deixa... Então, vemos ela se contorcendo de dor e ele chega até ela falando: está tudo bem, querida, vamos arrumar um médico para você, talvez alguém na estrada. E chorando ela fala: Roger, não vamos conseguir. Então, ele a segura nos braços e fala: não, nós vamos conseguir isso, eu prometo a você. E sai correndo com ela dali. Mesmo correndo a toda velocidade, ela continua gritando. E ele fala: shh, está tudo bem, estamos quase lá. E mesmo muito exausto ele fala: você vai ser colocada em uma confortável cama de hospital, enfermeiras ao redor, de todo lugar, e uma linda garotinha bem ali ao seu lado. E vemos que ela começa a sangrar muito, tanto que respinga no chão. E ele continua correndo e falando: quase lá. Agora, vemos dois paramédicos. E um deles fala: olá, tem alguém aí que precisa de ajuda médica? Fale alto, se puder me ouvir. E um garoto fala: Bob, senhor, aqui, deixe, vamos ajudar. E o outro homem fala: senhor, pare, e nós podemos... Porém, Roger está completamente atônito. E ele continua falando: quase lá, quase lá. Mas sua esposa aparentemente já está morta. E do rádio de um carro, eles escutam reportagem ao vivo agora da estação 98.6. Parece que a situação na rodovia 18 está finalmente controlada. Autoridades dão os créditos ao X-Men conhecido como Wolverine, que salvou o dia, sem casualidades reportadas. Agora, no presente, vemos Roger chorando e ele fala: não é o suficiente, não é o suficiente. E o ancião fala: se controle, senhor. E Roger fala: não, ele tem que sofrer. Ele tem que sofrer mais. Ele fala isso enquanto assiste a luta dele contra os outros vilões. Agora, vemos Wolverine andando pelo local. Ele chega até uma porta de onde saem várias moscas. E entrando lá, ele vê cabeças de bodes, corpos de pessoas, tudo em um ritual extremamente sangrento. E alguém ali fala: você acha que pessoas mortas cheiram pior dependendo de quão ruins sejam os pecados que elas cometeram quando estavam vivas? E uma mulher o responde: acho. Esses dois devem ter sido tipo serial killers, ou algo parecido, ou ambos só odiavam cães. Então, vemos dois membros da Mão Vermelha. E Logan fala: fiquem longe, vocês não têm o que fazer aqui. E o homem fala: te cortarei la cara e se lá darei de comer a tua mama. E a mulher fala: você sabia que todos que eu encontrei durante a minha vida te odeiam e querem te matar? Você deve ser, tipo, a pior pessoa que já viveu. Então, ela saca suas facas e as mesmas ficam vermelhas em chama. E a mulher fala: como você acha que vai cheirar quando morrer? Eles me chamam de facas em chamas, porque minhas facas queimam, óbvio. Eles chamam ela de punhos de serra, porque, bem, na verdade, eu nunca perguntei pra ela por que eles a chamam assim. De qualquer maneira, é nossa vez de matar você. Você pode, tipo, tentar lutar,
para não tornar as coisas chatas. Então, vemos as duas garotas pulando para cima de Wolverine. Wolverine se esquiva e consegue se defender da motosserra. Porém, no terceiro ataque, as garotas conseguem ferir Wolverine e ele grita. Logo, vemos lâminas em chama, falando para a câmera. Isso é bom? Estamos fazendo certo? Ele deveria gritar mais? Olá? E atrás das telas, vemos Roger falando. Não é suficiente. Ele tem que saber. Ele tem que saber o porquê. Então, vemos ele no passado, gritando no portão dos X-Men. Wolverine, vem pra fora, seu maldito covarde. E ele mostra a foto de sua esposa e de um bebê falecido. E ele fala, vem aqui e veja o que você fez. O rádio diz que você salvou o dia, mas eu quero que você saiba a verdade. Eu quero que você veja o rosto deles. Wolverine, está me escutando? Você não salvou o dia. Logo, vemos ele em um bar bebendo. E ele fala, tá vazio. E o dono do bar fala, sim. E provavelmente vai ficar desse jeito, amigo. E ele responde, vai ter sua esposa e filhos mortos em seus braços. E então, você vai poder me dizer como beber, amigo. Então cala a boca e enche meu copo. Então, ele toma um gole. É quando ele escuta, eu entendo a sua dor. E vemos um velho senhor sentado a seu lado. E Roger fala, não sou seu amigo, porra. E você não sabe nada sobre mim. E o ancião fala, eu sei bem mais do que você pensa. E o que é melhor, eu posso ajudar. E Roger fala, não pode, falar não ajuda, rezar não ajuda, nem mesmo beber, até mesmo eu morrer não ajuda. Só uma coisa nesse maldito mundo pode ajudar, só um pouco. E ele puxa sua sacola, mostrando para o ancião uma barra de ferro. E ele fala, só isso. Então, chateado, ele sai dali e caminha pelas ruas até achar um morador de rua. Então, ele joga uma sacola para o morador enquanto fala, veste isso. E o morador fala, o quê? Que diabos? Que é isso? Dá um tempo, cara, eu não quero. E ele ergue seu bastão enquanto fala, eu disse para vestir. Então, o pobre homem veste a roupa e fala, ok, aqui, tá certo? E Roger fala, as luvas também. E após vestir as luvas, vemos que ele deu uma fantasia de Wolverine para o pobre homem. E o senhor fala, tudo bem, então o que eu faço agora, senhor? E Roger começa a bater no homem com toda a sua força, novamente e novamente. E ele mata o homem, saindo dali com um bastão ensanguentado e suas roupas. É quando ele escuta alguém falar, eu entendo sua dor. E ele fala, o quê? De novo não. E ele vê uma pequena criança e um cachorro negro. E a pequena criatura fala, hã? Quem diabos? E a criatura fala, eu entendo toda sua dor. Eu conheço os meandros de cada aroma, como conhecer um bom vinho. Você perdeu alguém próximo a você. E Roger fala, como diabos você sabe disso? E a criatura fala, você cheira isso e outras coisas também. Eu pude ver isso em você no momento em que eu te olhei. Agora, vemos os olhos demoníacos da pequena criatura e de seu cão a seu lado. E a criatura fala, está escrito por toda a sua cara. E Roger fala, olha, eu não tenho tempo para... E a pequena criança fala, se eu fosse vidente, eu provavelmente diria para você ir para casa, rezar, implorar para seu Deus com todo o seu coração para aliviar sua dor. Mas mesmo se seu Deus respondesse, ele diria a você, não faça nada, meu filho, esqueça sua dor, seja paciente e tenha esperança de que algum dia você vai morrer e ir para o céu. Coloque toda a sua fé em mim, o Deus que trabalha de formas misteriosas para que mesmo você entenda. Eu concordei com a morte de sua filha e esposa, em primeiro lugar. E Roger fala, como você sabia? E a criatura fala, agora me diga, amigo, essas palavras extinguirão o fogo que enfurece dentro de você, aquele que você luta para extinguir cada noite com esse bastão dentro de sua bolsa? Não, eu acho que não. E sorrindo a criatura fala, boa sorte para você. Eu não sou um vidente, mas eu conheço um Deus que pode te ajudar. Agora, de volta ao bar, vemos um ancião sentado e ele fala, eu achei que você voltaria. E Roger fala, tô dentro. E o ancião fala, do quê? E Roger responde, no que for que você chame isso, sua mão direita vermelha. E o ancião fala,
como você sabe sobre... E Roger fala, eu sei como fazer ele sofrer. Agora, vemos a mão direita vermelha fazendo rituais satânicos. E sobre eles, várias pessoas mortas. E dentro de um pentagrama, vemos uma mulher nua e um homem sendo enroscados por uma enorme cobra. E o homem fala, ah Deus, por favor, não, por favor. E a mulher fala, pare, por favor. Então, a cobra mata os dois, os apertando, enquanto a mão direita vermelha continua entoando suas palavras do ritual. E o ancião fala, nós viemos antes de você, lhe dando presentes de carne e ossos, amaldiçoando a haste e o cajado, ditando frases caídas e profanas. Nós viemos sugar o leile do inferno para banhar no fogo aquele que nunca morre. Nós viemos antes de você, grande senhor, sedentos por vingança. E a enorme serpente fala, você veio ao lugar certo. Agora, no presente, vemos Wolverine lutando contra as duas garotas. E lâminas em chamas esfaqueia Logan pelas costas, enquanto Logan ataca a motosserra e parte a mesma no meio. Ele joga a garota no chão e tira a faca em chamas de suas costas, a partindo no meio, e joga metade da faca para a garota e fala, vou dizer de novo, vão embora. E a garota com motosserra nas mãos fala, pero, sucio, espero que uma cabra te coma las tripas de tus rídeos. E lâminas em chamas fala algum tipo de frase que as pessoas dizem todo o tempo sobre o meu cadáver ou algo como isso, certo? E ela olha para outra mulher e fala, insira essa frase aqui. Então Logan apenas assiste as duas se matarem e ele sai dali. Porém, atrás dele vemos a enorme cobra e do lado de fora, assistindo tudo aquilo, vemos a mão direita vermelha. E Roger fala, ainda não é o suficiente, ele tem que sofrer como elas sofreram, ele tem que saber o porquê. E ele tenta sair dali, erguendo seu bastão, enquanto fala, ele tem que saber os nomes delas. E o ancião fica em sua frente e fala, Roger. E Roger fala, ele está bem ali fora dessa porta, e eu esperei por muito tempo para fazer ele sofrer, saia da minha frente. E o ancião fala, Roger, você sabe as regras. E Roger fala, pro inferno com suas regras, pro inferno com todas as suas... E ele leva um tiro em sua cabeça. Logo, vemos que outro vilão atirou nele. E o ancião fala, nós aderimos ao plano, todos vocês lembram disso. E no passado, vemos a serpente falando para Roger, sim, eu vou mostrar para você o caminho, eu vou abrir os portões do inferno e garantir a você domínio sobre meu bando. Eu vou dividir com sua miserável fúria sobre a maldição de milhares de vidas. Mas saiba de uma coisa, eu espero ser pago por meu serviço. E novamente, vemos a criança demoníaca falando, meu Deus pode mostrar como fazer seus amigos sofrerem, meu amigo, através de qualquer coisa que você possa imaginar, mas desde que não hajam ilusões. Agora, vemos o rosto de Roger, morto ao chão, e a narração do pequeno demônio continua. O que ele espera em retorno? E novamente, somos voltados à serpente, e ela fala, ha! E começa a gargalhar, e cada gargalhada é proferida através das moscas. E Logan fala, ainda estou indo, seus malditos. Quem é o próximo a morrer? O capítulo começa com uma garota empunhando uma espada, e o seu mestre fala, começar. Então, vemos ela lutando contra outro garoto. Eles trocam golpes de espada, e ela acerta no braço do garoto, enquanto ele grita. O garoto fica de joelhos, enquanto seu mestre fala, o que você está esperando? E a garota fala, mas... E o mestre fala, você é uma ninja ou não, menina? Decide agora, nesse segundo. Então, ela ergue sua espada, e podemos ver o medo nos olhos do garoto. Porém, ela não hesita, e atravessa o mesmo com sua espada. Agora, vemos o garoto morto ao chão, enquanto seu mestre fala, a próxima vez que você hesitar, será a última. E a narração dela nos fala, há 1000 anos, a minha família é ninja. E ela escuta alguém gritar, abram os portões, os nossos guerreiros retornaram. E muito feliz ela fala, pai,
E a narração dela nos fala: assassinos, fantasmas, mestres da espada e da sombra, manipuladores escuros de imperadores e reis. Então, vemos os guerreiros entrando pelo portão, extremamente feridos. E a narração continua: discípulos fiéis da mão. E ela corre até seu pai, enquanto a narração continua: fui treinada desde o nascimento para subverter o eu, negar a emoção, nunca respirar o que não esteja a serviço da mão. Eu nunca perguntei o modo de vida que nasci, até o dia que o meu pai chegou em casa com vergonha. Então, vemos os ninjas de joelhos para seu mestre, e o mestre fala: diga a eles, diga a todos a sua vergonha. E um dos ninjas fala: nós fomos derrotados. E seu mestre fala: você foi humilhado. E o ninja fala: nós lutamos, mas eles foram muito mais fortes. E o seu mestre fala: você diz eles? Como? Se havia mais de um deles? Havia ou não havia? Então, o ninja com vergonha fala: não, era apenas um homem. E seu mestre furioso fala: não um homem, um gaidin. E ele vira as costas saindo dali enquanto fala: o fedor da sua vergonha é extremo. Salve o pouco que resta da sua honra. Então, vemos os ninjas pegando suas espadas e se preparando para tirar sua própria vida. E a narração nos fala: aqueles que morreram naquele dia nunca mais foram falados de novo. Suas posses foram queimadas, seus nomes excluídos de todos os pergaminhos. Esqueçam-os, nos disseram. É quando vemos o semblante da garota extremamente abismada. E a narração dela nos fala: esqueça-os, ou seja condenado a sofrer o mesmo destino. E vemos os ninjas deitados no chão sobre o seu próprio sangue. E a narração nos fala: e eu fiz o meu melhor. Eu esqueci o meu pai, o melhor que eu pude. Quando os pensamentos sobre ele apareceram, eu me chicoteei em punição. Eu engoliria rochas afiadas por todos os dias que ainda pudesse me lembrar do seu nome. Mas a vergonha, isso eu nunca esqueci. É quando vemos o pai da garota desfalecendo enquanto fala: me perdoe, não foi nossa culpa. O nosso adversário foi uma coisa do inferno. É quando vemos, na lembrança do ninja moribundo, a luta contra Wolverine. E a narração da garota nos fala: o que aquele homem trouxe sobre mim. Todas as noites, durante anos, eu rezei ao Deus escuro da mão para que algum dia eu encontrasse esse homem cara a cara. Algumas orações, como tenho aprendido, é melhor deixar sem respostas. Agora, vemos ela no presente, assistindo Wolverine pelo telão, enquanto Wolverine fala: eu sei que vocês estão aqui, seus bastardos. Eu posso sentir o seu cheiro. Não vai demorar agora. E vemos o ancião assistindo também. E ele fala: ele está perto. E vemos o ancião falando para Ganrank: meu estimado Ganrank, parece que você é agora tudo que está entre nós e essas garras terríveis dele. Esperamos que você esteja melhor do que os seus queridos compatriotas que partiram. E Ganrank fala: essas crianças merecem melhor. E sorrindo, o velho fala: todos nós, meu amigo. E Ganrank fala: não, de jeito nenhum. E ele sai dali e parte de encontro a Wolverine. Logo, vemos Wolverine frente a frente com ele. E Wolverine fala: seus amigos, todos falaram de um grande jogo, mas isso não os impediu de morrer. E sobre você, amigo, o que você tem a dizer? E Ganrank sorri para ele, enquanto começa a atirar em Logan. Porém, Logan parte com tudo para cima de Ganrank. E vemos a silhueta daquela garota assistindo tudo, enquanto a narração dela nos fala: eu gosto de vê-lo sofrer, mesmo sabendo que é passageiro. O verdadeiro sofrimento ainda está por vir, se eu puder viver para ver isso. Então, vemos a lembrança dela no passado, e ela fala: não, de novo não. E vemos outros ninjas entrando pelo portão, muito feridos. E ela fala: Takeo, o que aconteceu? Onde estão os nossos irmãos? E Takeo fala: mortos. E a garota fala: todos eles? Isso não pode ser. Quem fez isso? E muito ferido, Takeo senta próximo a ela e fala: por favor, irmã, eu estou morrendo. Eu preciso de... E a garota fala: se você morrer, você apenas morre.
Você conhece os nossos caminhos. Agora, me diga quem foi. E Takeo fala, porém, ele não consegue terminar a frase e morre. E a narração dela nos fala, ele morreu antes de terminar, mas isso não importa, eu já sabia a resposta. Então, vemos 3 cortes enormes no peito de Takeo. Tempos depois, vemos a garota se vestindo para a guerra. E sua mãe fala, filha, onde você está indo? E ela fala, estou indo matar alguém, mãe. E sua mãe fala, você já se tornou uma guerreira? Eu não sabia que você já tinha passado nas provas. Para onde você vai? E ela responde, mãe, ouça-me. Takeo, Kaemon e os outros estão todos mortos. E sua mãe fala, Takeo e o Kaemon? Pegue... E sua filha fala, seus filhos, todos os seus filhos estão mortos. E sua mãe puxa pela memória enquanto fala, ele era aquele que tinha um cabelo bonito? Então, a garota sai dali chateada, enquanto fala, deixa pra lá. E sua mãe fala, e o Yoshiro? Temos um Yoshiro? Sempre amei esse nome. É quando elas escutam alguém gritar, intruso, peguem suas armas. E vemos eles correndo para o portão. E a narração nos fala, meu plano para esse dia era sair cegamente para um mundo que eu nunca conheci, procurando um homem que eu nunca consegui nomear. Então, vemos Wolverine passando por ela, extremamente rápido. E a narração dela nos fala, mal tive tempo de desembainhar minha espada antes que ele passasse por mim. Então, vemos ela segurando sua barriga enquanto fala, 7 infernos, mas ele é... E a narração dela nos fala, estava virando para trás quando percebi algo no meu sapato. Será que era o arroz que eu comi no almoço? Então, vemos todos os ninjas derrotados e nos pés dela, vemos o sangue que escorre de sua barriga. E ela desfalece, enquanto sua vida começa a ir. A narração dela nos fala, apesar do que dizem nas músicas e histórias, não há nada de pacífico ou romântico sobre morrer. Não há um arrependimento suave que vem sobre você, nem um calor confortante, nem um sussurro tranquilo ou luzes suaves. E vemos ela chorando. E a narração continua, existe apenas uma quantidade incrível de dor. E depois é quando vemos que sua visão fica turva e depois escurece. Agora, tempos depois, vemos ela acordando aos gritos. E na frente dela, vemos um ancião. E ele fala, bem-vinda de volta, jovem. E o ancião fala, com certeza, completamente. E ela fala, e você me trouxe de volta? E o ancião fala, o poder da besta não conhece limites. E ela se ergue falando, mas e a luta contra o Gaijin? E o ancião fala, o Gaijin é perdido. Então quer dizer que paramos? E o ancião fala, não, ele simplesmente se cansou de nos matar. E ela fala, então vamos atrás dele? E o ancião fala, depois de um tempo, por enquanto temos que reagrupar. E a garota fala, onde está minha espada? Eu vou matá-lo. E o ancião fala, esqueça a sua espada, não é onde está o seu destino. Sofremos grandes perdas hoje. E a garota fala, não. Então, vemos várias mulheres grávidas. E o ancião fala, a mão deve ser reabastecida. E a narração dela nos fala, minha lealdade à mão morreu para sempre, na noite em que me retornaram dos mortos. E assim, saí para servir um mestre diferente, o mestre da vingança. É quando vemos ela erguendo sua espada, enquanto fala, mova-se e você morre. E um homem fala, você não quer me matar, garota? Nós dois sabemos disso. Agora, recolha sua espada e vamos falar sobre quem você quer matar. Agora, vemos outra lembrança dela, enquanto a narração nos fala. Me lembro do americano, de quando eu era menina. E vemos o ancião mostrando a foto de Logan para vários ninjas, enquanto ele fala, eu vou pagar o que vocês pedirem, apenas matem-o da maneira mais agonizante que se imaginar. E vemos ela escondida, vendo tudo, e a narração dela nos fala, ele tinha procurado matar o mesmo homem que eu fiz, o Gaijin. É quando vemos um dos ninjas falando, conhecemos esse homem, temos razões para odiar esse homem, assim como você, mas nós não vamos matar ele, ele ainda pode ser muito útil para nós.
E saindo dali, o ancião fala: ok, obrigado por perder o meu tempo então. E a narração dela nos fala: você veio anos atrás para contratar a mão. Diga-me. E vemos ela empunhando a espada, apontando para o Senhor enquanto fala: essa oferta ainda está de pé? E sorrindo o homem fala: com certeza está. Agora, vemos o ancião mostrando algumas pessoas enquanto fala: treine-os. É quando vemos alguns garotos que mais tarde se tornariam os mestiços. E a garota fala: pra quê? Pra morrerem com mais eficiência? O Gaidin, aquele que você me disse que se chama Wolverine, eu vi cortar os maiores guerreiros que já conheci como se fossem crianças. E você espera mandar crianças de verdade contra ele? Eu mesmo lutei com ele e morri por suas mãos. Não importa o quanto eles treinem, esses seus garotos não terão chance contra ele. E o ancião fala: sim, estou contando com isso. Agora, no presente, vemos Ganrank atirando em Logan. E ele corta a cara de Logan. Porém, ele é esfaqueado e vemos ele deitado, muito ferido ao chão. Enquanto o Wolverine fala: eles estão aí, após passar por essas portas, não estão? E Ganrank fala: sim, mas você não deve passar por essa porta. E vemos todos assistindo, pelo telão, a morte de Ganrank. Enquanto o Wolverine fala: sim? E por quê? Porque tem mais alguém como você do outro lado? Se sim, acho que eu vou me arriscar. E Ganrank fala: não há mais ninguém para você lutar. Não há mais nada agora entre você e eles. Vemos Logan indo até as portas enquanto fala: bom, acho que o plano dele para me matar não funcionou muito bem, não é? E Ganrank fala: é aí que você se engana. O plano nunca foi matar você. Agora, vemos todos assistindo pelo telão, enquanto a garota fala: tudo está no lugar certo, senhor? E vemos o ancião indo até os outros, enquanto fala: sim, bem, então, vamos começar. Temos tudo pronto para o nosso convidado de honra. E Ganrank, desfalecendo, continua falando: o plano era apenas para fazer você sofrer. E é isso tudo que te espera do outro lado da porta. Dor, um coração quebrado. E você merece tudo isso, não é? E Logan fala: eu te conheço de algum lugar, Bubby? E Ganrank fala: não, você não me conhece completamente. Porém, ele não aguenta os ferimentos e morre. E Wolverine abre as portas enquanto fala: dói muito, não é? Maldita mão direita. E abrindo as portas com tudo, ele fala: e aí vem... Agora, vemos todos os integrantes da Mão Vermelha com um coquetel de veneno. E o seu líder fala: finalmente, meus amigos, aqui está para a nossa vingança. E todos falam: vingança? Logo, vemos todos bebendo. E em sequência, vemos o ancião olhando para a porta enquanto fala: se eu pudesse ver o seu rosto. E ele fala para as pessoas que estão morrendo: morram bem, meus amigos. Morram com a vitória em seus corações. Morram com um sorriso. Porém, ele vê um garoto ainda olhando para a porta. E ele fala: meu irmão, por que você não bebe? E o garoto fala: eu quero estar aqui quando ele perceber o que fizemos com ele. Eu quero ver a cara dele. E o ancião chega até ele e fala: eu entendo, acredite, eu entendo. Mas você conhece o plano melhor do que qualquer um. Devemos primeiro privá-lo de sua vingança, se quisermos termos a nossa. Então vem agora. Não é hora de se arrepender. E tomando seu veneno, o ancião fala: agora é hora de se alegrar. Então, vemos o homem caindo ao solo. Logo, vemos que o garoto vai até a porta. E ele a observa, enquanto a narração dele nos fala: posso ser apenas uma criança, mas ainda há muitas coisas nesse mundo que passei a odiar. Mas apenas uma eu sempre amei. E vemos ele lembrando de sua mãe, enquanto ela fala: adeus, querido, vejo você quando voltar. E ele fala: adeus, enquanto a narração nos fala: sempre fomos só eu e ela. Até onde me lembro, meu pai não estava nem aí. Minha mãe era tudo que eu tive. Ela trabalhou duro para fornecer para nós. Ela trabalhou na escola de enfermagem e ficou animado quando finalmente conseguiu o trabalho. Ela adorou. Ela disse que conheceu todos os tipos de pessoas estranhas e partiu em aventuras emocionantes.
ela nunca deveria falar sobre essas coisas, mas ela fez. Ela pensou que eu também estaria excitado e sempre fingi ser. Agora, vemos ela falando para seu filho. Vai agora, querido. E a narração dele nos fala. Mas por dentro, eu o odiava, porque isso levou ela para longe de mim, às vezes por semana. E no final, minha única alegria vinha de saber que ela sempre voltaria. Então, vemos ela em frente à porta, com o símbolo da SHIELD. Porém, ao atravessar a porta, ela é acidentalmente esfaqueada por Wolverine, que estava deitado em uma cama. Tempos depois, vemos o funeral dela e o seu filho chorando, enquanto a narração dele nos fala: ninguém nunca me diria como ela morreu. E ele escuta Nick Fury falar: criança, eu sinto muito pela sua perda. E a narração nos fala: morta no cumprimento do dever. Foi tudo o que disseram. E ao longe, vemos o Wolverine muito triste assistindo a cena. E a narração nos fala: lutou contra os caras maus. Eu assumi como um menino tolo. Me perguntaram se eu gostaria de ter a chance de vê-la de volta. Sim, eu respondi, sem mesmo parar para considerar isso. E vemos uma mulher falando com ele: tudo bem, vamos lá, pequeno homem. Conheça o seu novo pai. E a narração dele nos fala: sim, de todo o meu coração. Logo, vemos várias pessoas da mão vermelha. E um deles fala: então, estamos todos de acordo? Nós o mandamos para o inferno, roubamos sua alma e a deixamos para queimar no fogo da danação. É isso que ele merece pelo que ele fez. E vemos o ancião falando: podemos fazer melhor. E alguém fala: melhor que o inferno? E a narração do garoto nos fala: antes, todas as noites eu sonhei com minha mãe, mas agora descobri que ela me deixou até mesmo nos meus sonhos. E escutamos alguém falar: só sei que ele precisa sofrer aqui, nessa vida, assim como nós sofremos. E a narração do garoto nos fala: agora eu só sonho com ele. E vemos um homem falar: eu dei a vocês todas as ferramentas que vocês precisavam. Eles estão do lado de fora da porta. A única pergunta é: vocês têm coragem para usá-los? E ele bebe um vinho, enquanto uma mulher fala: se fizermos o que você está sugerindo, Sr. Akihiro, então como nós seremos melhor do que ele? E outro homem fala: chega de conversa, é hora de fazer ele pagar. Eu voto que nós o mandamos para o inferno, e é isso. E eles escutam um garoto falar: não, o inferno não é o suficiente para ele. O inferno é apenas o começo. Nós fazemos o que esse diz, desprezível, embora ele possa ser. E Akihiro fala: cuidado com sua língua, criança. E a criança fala: nós usamos as armas que temos para fazê-lo sofrer. Não importa quem morra no processo, não importa quem temos de matar. Ele tem que sentir exatamente o que nós sentimos. Ele tem que saber como é ser eu. Agora, no presente, vemos Logan abrindo as portas. Porém, ele vê que todos ali estão mortos, todos envenenados, incluindo o garoto. E ele caminha mais um pouco e observa o garoto enquanto fala: um desperdício. Espero que vocês aproveitem o inferno tanto quanto eu. Porém, ele escuta alguém falar: saudações, Sr. Howlett. E ele vê uma gravação nos telões onde todos da mão direita estão olhando para ele. E o ancião fala: se você está vendo essa mensagem, significa que estamos mortos. Imagino que você fique com muitas perguntas sem respostas, tal como: quem éramos nós? E por que nós fizemos tantas coisas para você sofrer? Porém, não podemos responder suas perguntas pessoalmente, mas achamos melhor tirar você da sua alegria, que você teria com certeza de nos matar, enquanto as suas respostas aguardam. Isso é quem nós somos. E ele vê um enorme livro em cima da bancada e começa a folhear enquanto a gravação continua falando. Nessa pasta, você encontrará os rostos das pessoas que nos procurou, pais e mães, maridos e esposas, filhos e filhas, o rosto das pessoas que você assassinou. Então, vemos Logan soltando o livro, enquanto a gravação fala: mantenha como uma lembrança desse dia. E Logan fala: não preciso de nada de você para me lembrar desses rostos. E a gravação continua falando: nós buscamos vingança contra você pelo que você tirou de nós. Por isso que te mandamos para o inferno.
E é por isso que nós atacamos os mais próximos a você. Se você está aqui agora, nessa sala, só pode significar que nossa vingança finalmente se completou. Você veio aqui procurando vingança contra nós, mas em vez disso, somos nós agora que temos nossa vingança contra você. Para chegar nessa sala, você matou 5 pessoas. Então, vemos no passado a lembrança dos mesmos e todos estão olhando as fotos dos mestiços. Enquanto alguém fala, eles sabem? E o ancião fala, eles sabem o que falamos para eles. E a mulher fala, e o que falamos a eles? E o ancião a responde, o que for preciso para levá-los a lutar. E o garoto fala, mestres, nós os chamaremos de mestiços. Então, vemos todos assistindo a luta de Wolverine. E a gravação continua falando. Aqui estão os arquivos de cada um de nossos mestiços, como eles foram chamados. Acredito que você vai achar interessante. Então, vemos a cena de Wolverine matando uma das mestiças. E a gravação continua falando. Passamos anos estudando você, James, procurando maneiras de fazer você sofrer. Alguns de nós passaram suas vidas inteiras nessa perseguição. Durante esse tempo, aprendemos tudo o que precisávamos saber sobre você, que passamos a conhecê-lo melhor do que você mesmo. Sabemos quem você matou e quem você amou. Então, vemos a lembrança de mais 2 mestiços morrendo. E a narração nos fala, nós sabemos onde você já esteve e tudo o que você deixou para trás. E vemos Wolverine extremamente abismado enquanto fala, isso não pode ser verdade. E a narração nos fala, esses mestres que você matou, nós os reunimos ao longo dos anos, dos mais extremos cantos do globo. Nós os treinamos para lutar com você, nunca esperando que eles pudessem vencer de verdade. Muito pelo contrário, na verdade, queríamos que eles perdessem. Nós queríamos que eles morressem por suas mãos. Por quê? Você pode se perguntar. E Wolverine fala, não. E a gravação do ancião sorrindo fala, porque eles eram seus filhos. E Wolverine simplesmente fica paralisado, enquanto o ancião continua falando. Agora, finalmente você sabe como é ser agente. Bem-vindo, James Howlett, para a mão direita vermelha. E a gravação simplesmente desliga. Logo, vemos Wolverine soltando o livro. E atrás dele, vemos o garoto ainda com vida. E ele fala, olha a cara dele. E ele morre. Tempos depois, vemos todos os integrantes da Mão Vermelha em uma completa escuridão. E frente a eles, chamas do inferno começam a se erguer. E o ancião fala, pai? É quando vemos uma silhueta de um homem. E ele o abraça, enquanto o ancião fala, pai, eu fiz tudo isso. E vemos todos ali reencontrando seus parentes no inferno. Porém, o garoto começa a chamar sua mãe. Mãe, eu estou aqui. Mãe. E vemos que todos encontraram seus parentes. Somente o garoto que não. E voltando a Logan, vemos ele em uma tremenda tristeza. Fim da história. E então, galera, o que acharam do último capítulo? Lembrando que ainda tem algumas histórias após essa aqui, beleza? Porém, eu só vou trazer se houverem muitos comentários e muitas curtidas nesse último vídeo. E até o próximo vídeo. Valeu!